Muitas vezes estamos passando por tantas dificuldades, tantos problemas e perdemos o foco naquilo que realmente vai trazer a nossa paz, a nossa segurança, nos dar direção nos momentos de aflição. Às vezes estamos sentindo oprimido pelas situações, esquecemos da nossa fonte primordial que deveria ser Deus. Se buscarmos nos entregar a Deus, entregar nossos planos, a nossa vida, nós encontraremos refúgio seguro, proteção naquele que nos criou, naquele que nos chamou segundo o seu nome. Deus é aquele que tem a resposta para cada um dos nossos problemas. Deus é aquele que tem o conforto para nos abraçar nos momentos mais depressivos e mais tristes da nossa vida. Ele está sempre de braços abertos, esperando a gente se posicionar para mostrar como Ele nos ama. Sabe, muitas vezes permitindo que passemos por dificuldades a qual a gente não acredita que Deus poderia permitir. Mas se refletirmos um pouco na Bíblia e formos ver a palavra de Deus, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. que muitas vezes temos que passar por alguns problemas para criarmos maturidade, para entendermos a grandeza do nosso Deus. Algumas vezes estamos prestes a conquistar grandes coisas e não confiamos em Deus, porque olhamos para o tamanho dos nossos problemas. Nós podemos ver no povo de Israel na Bíblia, Deus já tinha tudo preparado. Eles só precisavam confiar. No deserto, o medo leva o povo a falhar em sua confiança em Deus. Como resultado, eles se rebelam contra o plano de Deus para entrar na terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Porque não é pela força dos nossos braços que nós vamos conseguir. Deus quer nos dar coisas muito maiores que nossos braços podem alcançar. E muitas vezes estamos focados naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode alcançar. Mas Deus está dizendo, olha além, eu quero te dar coisas mais altas. Eu quero conquistar contigo para que você veja que sou eu. Porque se você conquistar apenas aquilo que está ao seu alcance, você não precisa de Deus. Você faz isso sozinho. Deus quer te dar lugares mais altos, não para que você seja honrado, mas você vai ser honrado através dele, para que ele primeiramente seja honrado. Deus é bom, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. Nós precisamos entender o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus não fez nada por acaso e Ele nos permite ir em lugares tão extremos. Se nós olharmos a história de Jó, que foi provado mesmo sendo bom, quem somos nós? Jesus, que foi o varão perfeito, teve que ter uma morte de cruz. Por muitos, pelo perdão dos pecados. E nós estamos aqui nessa terra pedindo apenas para ter uma vida boa e confortável, enquanto a gente deveria estar buscando pagar um preço para entregar o reino de Deus a outras pessoas. Sabe, é muito bom termos conhecimento da palavra e temos o conforto da nossa salvação, mas há muitas pessoas que ainda necessitam desta palavra, que ainda necessitam deste amor. Precisamos nos posicionar em Deus, porque Deus quer nos usar, Deus quer usar você, Deus tem propósito para você. Não desespere, não desanime, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Santo, soberano é o Senhor. Creia, nós temos que dar um passo além. Muitas vezes vemos a dificuldade da situação, mas não entendemos a grandeza do nosso Deus. Tudo o que Ele fez por nós, Ele nos trouxe propósito, Ele criou toda essa terra maravilhosa. Olha a beleza da natureza, como Deus pode fazer as coisas tão belas, tão maravilhosas assim. Muitas vezes não cremos que Ele pode fazer ou nos ajudar em coisas tão pequenas, mas Ele nos deu uma tarefa, Ele nos deu um propósito. Quão bom é fazer algo com alguém, construir e compartilhar e poder estar nesse desenvolvimento emocional e íntimo, onde nós criamos laços através do que fazemos, seja no trabalho, num café, numa noite divertida, num bate-papo, onde quer que você esteja. Deus sempre tem algo para compartilhar conosco. É sempre bom compartilhar com alguém e Deus quer compartilhar a vida conosco. Por isso Ele criou a terra, por isso Ele criou o homem. Ele queria que o homem fosse um com ele. Ele queria poder estar com o homem todos os dias, assim como ele era com Adão. Ele visitava Adão todos os dias. Esse é o propósito de Deus, é isso que Ele quer conosco. Ele quer nos visitar todos os dias. Ele quer nos conhecer. Ele quer saber quais são os nossos problemas. Não que Ele já não saiba,
mas Ele quer que a gente converse, Ele quer que a gente se expresse, Ele quer que a gente busque, porque Ele tem propósito e coisas que a gente necessita, sabe? Estamos muito buscando a felicidade em satisfazer a nossa própria vontade, mas Deus nos ensina que existe uma felicidade quando a gente estende a mão para o próximo. Existe uma felicidade que é quando a gente abre mão do nosso eu para fazer algo por alguém. Jesus veio pedir a gente que nós devemos amar o nosso inimigo, nós devemos orar por eles. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E é muito fácil fazer algo por alguém que você ama, mas que tal você fazer algo por alguém que você não tem esse sentimento? Que tal você fazer algo por alguém que é desconhecido? Temos que mudar nossa perspectiva, se pararmos para pensar um pouco sobre como tudo foi feito. Não teríamos como entender toda a maravilhosa graça de Deus em toda a criação, em toda essa beleza, em tudo que Ele fez através do tempo, das estações, e como todas as coisas acontecem. Tudo é tão belo e maravilhoso, mas muitas vezes esquecemos disso, esquecemos de agradecer a Deus pelos simples fatos de estarmos vivos, estarmos respirando, estarmos admirando a natureza, essa beleza que Deus produziu, para simplesmente termos como um conforto em nossos olhos, em admiração, em prazer de poder caminhar, respirar, em ver tudo isso que Ele fez. Como somos abençoados por ter esse presente de Deus nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Se entregue a Deus. Entregue seus planos e projetos a Deus. Ore a Deus, pedindo discernimento, pedindo direção, pois Deus tem propósito na sua vida. Se nos rendermos a Ele, entregarmos nossos planos a Ele, Ele nos concederá tudo o que pedimos, porque já não seremos nós pedindo, mas pediremos aquilo que Ele tem colocado em nossos corações. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creiam que receberão, e assim sucederá. Pois tudo podemos naquele que nos fortalece. Precisamos crer e viver a palavra de Deus, pois ela é fiel, ela é poderosa e ela produz bons frutos nos nossos corações, porque tem feito coisas grandiosas e maravilhosas. Creia, pois você receberá o melhor de Deus nessa terra. Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus, se é Ele mesmo quem os justifica? Está na palavra de Deus. Então, se Deus tem um chamado para você, um propósito, você precisa se entregar a Ele. Você precisa ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus nunca vai desistir de você. Por mais que você pense que não há mais propósito, que está terminado a minha história, Deus gosta de pegar casos impossíveis. Os casos impossíveis são os casos de Deus. As pessoas que você nem imaginaria são essas que Deus quer usar. Então, se você pensa que você é um caso perdido, que você é um caso que seria impossível, você é um caso de Deus. Creia, porque Deus é o Deus das causas impossíveis. E Ele tem prazer em fazer que não era nada se tornar tudo. Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele transforma o desprezado em alguém salvo, capacitado pelo poder, pela graça, pela abundância do reino de Deus. Compartilhe a sua própria sabedoria, porque Deus diz que compartilharia sua sabedoria, compartilharia o seu espírito. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. O Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Que mais poderemos querer do que ter o próprio Espírito de Deus em nosso coração? É um presente sem igual. Não temos como agradecer um presente desse. Então, o que move o seu coração, meu irmão? O que move você para fazer aquilo que Deus tem te chamado? Você precisa de algo mais na sua vida? Você está precisando de um milagre? Talvez você precise que a situação seja revertida, mas muitas vezes a gente não quer gastar um tempo com Deus. Eu te convido a orar, a dedicar algum tempo a Deus, a buscar respostas dentro do seu quarto, ajoelhado, sabe? Faça um compromisso com Deus de todos os dias orar, nem que seja 5 minutos. Leia, nem que seja um capítulo da Bíblia. Faça um compromisso com Deus, peça respostas a Ele. Eu creio que Ele vai te responder, pois Deus é justo e Ele é fiel. E Ele sonda os corações. Ele sabe aquilo que está no seu
íntimo. Por mais que a gente esconda os nossos sentimentos de todas as pessoas, nós não podemos esconder de Deus. E se você crê em Deus, ou se você precisa de uma resposta, busque a Deus verdadeiramente. Porque a palavra de Deus diz que se nós realmente buscarmos de todo o coração, Ele é fiel e justo e nos responderá. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós alcançaremos a sua misericórdia. Então eu finalizo pedindo ao Senhor que abençoe a sua vida, que te traga luz, que o sol de Deus possa brilhar sobre os seus caminhos, que você possa experimentar dias da abundância, da generosidade de Deus, que o Senhor possa abrir os seus olhos, abrir o seu coração, para que o Espírito de Deus repouse sobre você, que você possa compreender os caminhos de Deus, você possa se entregar a Ele, permitir que Ele te leve muito mais longe do que você já foi, que você encontre a paz, a segurança, a palavra de salvação que Deus já determinou sobre a sua vida. Não desanime, não desista, pois Deus ainda tem muito o que fazer por você. Creia, pois Ele já fez. Só basta você crer e buscar nele. Ele concederá, pois Ele é um Deus bom, Ele é um Deus verdadeiro e Ele tem prazer em abençoar. Mesmo nós sendo pessoas ruins, damos boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Deus não dará coisas boas a nós. Nós somos filhos de Deus. Jesus conquistou para nós a paternidade de Deus. Então nós temos que aprender a usufruir dessa paternidade. Para a gente alcançar este lugar, nós temos que nos render diante de Jesus, entregar a Ele tudo que temos e somos e permitir que Ele opere em nós os nossos desejos, opere em nós os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. Precisamos caminhar nesse caminho onde Jesus completa as nossas vidas, reinando sobre tudo que há em nós. Então esteja aberto a Jesus. Ele está batendo a porta, Ele quer entrar. Permita que Ele opere na sua vida. Que Ele precisa do seu sim. Ele precisa ouvir a sua voz. É hora de nos levantarmos. É hora da igreja do Senhor se posicionar. Pois é chegado o tempo do fim. E eu vejo as trevas se levantando sobre a terra. Nós vemos tantas coisas ruins sendo mostradas na mídia e na internet. E nós precisamos levantar o reino de Deus também, para que seja mostrado a palavra de Deus, o amor de Deus, a atitude dos homens e mulheres de Deus que são chamados segundo a sua palavra. Pois Deus vai nos capacitar, vai nos dar a direção. Temos que pôr o pé na água para que a água se abra. Assim como o povo de Israel precisou adentrar no Jordão. Quando os sacerdotes puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr. Às vezes temos que dar um passo de fé. E Deus vai na nossa frente. Em nome de Jesus. Aleluia.